A Márcia Cunha é juíza titular da 2ª Vara Empresarial, é diretora da Associação de Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. Como juíza da Vara Empresarial, trabalhou em casos da Varig, Daniel Dantas, Nagy Haas, entre outros. É coordenadora de Direito Empresarial da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Doutora Márcia Cunha, agora que já temos aqui mais ou menos uma visão dos dois casos, eu queria suas reflexões sobre isso. Quer dizer, num episódio, a coisa foi fulminante, foi extraordinária, com resultados também inéditos na história política brasileira. Um governador em exercício vai para a cadeia e vai renunciar, certamente, e todo mundo envolvido também. Quer dizer, é um caso de uma eficiência, de uma velocidade, de uma intensidade extraordinária, inédita, né? E do outro caso, temos essa morosidade e, sobretudo, essa agressão à Constituição, que é a censura imposta ao Estadão. Eu queria que a senhora nos explicasse cada cabeça uma sentença, essa discrepância entre os dois. Bom, vou tentar, não é uma tarefa muito fácil, né? O que acontece, Dines, é que nós temos dois valores aí a serem protegidos, né? Na verdade, o sigilo da investigação, ele tenta proteger a investigação e não a pessoa do investigado. Tanto que o sigilo, muitas vezes, é contra o próprio réu, nem o próprio investigado, melhor dizendo, tem acesso àquelas informações, exatamente para aquela investigação possa chegar a bom termo. Né? Não haja nenhuma influência externa que evite que se chegue ao bom resultado. Para isso exige o sigilo. E é o que... e aí o que acontece? Quando um processo desse vaza, quando uma informação dessa vaza, a imprensa, obviamente, se o caso é de interesse público, e normalmente é de interesse público, a imprensa quer publicar e quer divulgar. Esse é um direito da imprensa e, principalmente, é um direito do cidadão de receber essa informação, né? Eu tenho certeza absoluta que as coisas, nesse caso de Brasília, agora do governador de Brasília, não teriam caminhado como caminharam, com a celeridade com que caminharam, se não fosse o grande apelo público. E esse apelo público é feito como? Através da imprensa, né? Sem dúvida nenhuma. O que acontece no caso do Fernando Sarney essa decisão da Justiça em não permitir a divulgação não foi uma decisão que visou proteger a investigação, porque esse pedido, inclusive, nem vem de parte dos investigadores, vem de parte de dos investigados. Então, essa decisão visa proteger a honra do investigado, a não exposição dele antes de um resultado da investigação e do processo, sob, provavelmente, a alegação de que ninguém pode ser condenado publicamente antes de ser condenado judicialmente. Bom, eu tenho uma posição pessoal que difere dessa decisão judicial. Eu acho que aí nós temos dois valores. O primeiro, o valor da informação pública e a importância da atuação da opinião pública sobre decisões judiciais, sobre investigações que digam respeito a questões públicas, ao interesse público. Quando o dinheiro é público, quando se tratam de cargos públicos, quando o investigado é uma pessoa pública, eu entendo que o público tem que estar informado o máximo possível, se respeitando unicamente o interesse da investigação. Ou seja, o público só não merece ser informado quando essa informação que ele vai receber possa vir a influenciar a investigação. Fora disso, eu acho que o público sempre tem direito. O homem público, ele tem que ter consciência de que ele não tem uma privacidade igual ao homem que não é público, né?
o homem público tem a sua vida pública exposta e é dever dele prestar contas sobre essa vida pública. A única coisa do homem público que tem que ser preservada é a privacidade dele, a vida particular dele. Fora isso, é dever dele expor e esclarecer sempre que chamado. Então, eu tenho realmente uma posição bastante diferente nesse caso. Ainda bem. Né? Mas, lógico, obviamente, a gente respeita todas as decisões judiciais, sejam elas quais forem. Esse é um princípio que a gente tem que respeitar, sob pena de a gente virar uma desordem total. Mas eu acho que mais importante do que preservar a honra de qualquer pessoa, principalmente uma pessoa pública, o mais importante é a informação, que é através da imprensa que nós prestamos conta. Eu não presto contas ao CNJ, eu não presto contas ao Tribunal de Contas. A minha prestação de contas verdadeira aos meus patrões verdadeiros, que é o público, é quando a imprensa publica o meu trabalho, quando a imprensa me chama a informar sobre o meu trabalho. Vamos fazer uma pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta. Hoje o Observatório da Imprensa debate a cobertura dos grandes escândalos e as tentativas de cerceamento da informação. Chico Otávio, você recentemente fez uma denúncia, primeiro, extremamente corajosa, muito bem fundamentada, envolvendo o corregedor de justiça aqui do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse para o telespectador, sobretudo o telespectador de fora do Rio, que não acompanhou talvez esse caso com muita atenção, explicando que a coisa também pôde ir com muita velocidade. Né? Sim, sem dúvida. Até me surpreendeu, né? Nós iniciamos essa série de reportagens sobre as ligações de um lobista com o então corregedor-geral de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Roberto Vider, no dia 8 de novembro. No dia seguinte, o Conselho Nacional de Justiça abriu um procedimento e 2 meses depois, esse desembargador foi afastado. E assim, eu posso aqui garantir que em nenhum momento eu sofri qualquer tipo de restrição ou tive qualquer dificuldade de acesso às informações a respeito desse caso. Surpreendeu, para mim, uma experiência altamente positiva, até por se tratar, na minha opinião, do segundo cargo mais importante da estrutura do Poder Judiciário no Estado do Rio. Né? Estava protegido pelo sigilo, o caso? Não estava protegido. Pelo menos assim, aquilo que eu tive acesso não estava protegido pelo sigilo. Rodrigo, eu queria que você contasse, quer dizer, por que... Muito bem, tem uma decisão judicial, depois o Supremo se manifestou sobre a censura ao Estado de São Paulo, de uma forma meio reticente, mas por que afinal, o inquérito chamado a Operação Boi Barrica, ela tem ramificações, vocês não estão proibidos de investigar paralelamente, por que esse caso não prossegue? Mesmo não usando os dados vazados pela Polícia Federal. Diniz, é importante frisar aí que esses dados não foram necessariamente vazados pela Polícia Federal. Houve aí um esforço de reportagem tremendo para a gente conseguir, porque muitas vezes claro. As pessoas pensam, o Estadão publicou essa reportagem porque alguém da Polícia Federal foi lá e deu de mão beijada. Não, soube que existia essa informação e foi atrás, com N pessoas, sabe, não só da polícia, a gente conversou com gente de vários órgãos, pessoas que tinham acesso à investigação e conseguiu esses dados. Agora, o fato é que a gente não pode publicar qualquer dado relativo a essa operação. Nós temos, sim, trabalhado durante esse período da censura na apuração de reportagens a respeito de assuntos relacionados ao caso, mas essas reportagens, de uma forma ou de outra, elas esbarram na proibição. Então, a gente tem apurado, tem produzido essas matérias, mas elas estão lá guardadas para o momento em que cair a censura. Eu queria só fazer uma observação, que no caso da Caixa de Pandora, que é outro caso que nós discutimos hoje aqui no Observatório, o ministro Fernando Gonçalves, do STJ, no dia em que a operação foi para a rua, ele decidiu suspender o segredo de justiça, para você ver realmente como nós temos 2 casos que são realmente bastante emblemáticos
para essa discussão.